Em um cenário tenso, a Rússia se vê diante de um momento decisivo. O novo míssil anunciado por Putin, considerado incontrolável, parece ser uma tentativa desesperada de intimidar os Estados Unidos, na esperança de que isso resulte em alívio nas sanções. Contudo, uma reviravolta inesperada na dinâmica do poder se aproxima, trazendo consequências devastadoras. Um emissário de Putin, Kureol Dmitriev, encontra-se na América, fazendo esforços para convencer os líderes do país a retirar as sanções. À sombra desse encontro, informações cruciais vazam. A Rússia alega que 5.000 soldados ucranianos estão cercados em Kupiansk, e outros 5.000 em Krasnoarmsk. A ostensiva exibição de força com o novo míssil nuclear revelado, no entanto, esconde uma realidade preocupante. Afinal, a Rússia tenta manter a imagem de potência global, mas seus gestos parecem mais uma forma de mascarar uma vulnerabilidade crescente. Enquanto isso, imagine a cena na capital russa. O mapa tático revela a proteção de Putin não apenas para Moscovo, mas um círculo de defesa em torno de seus próprios bunkers, desconsiderando o resto da população russa de 132 milhões que vive fora da cidade. A pergunta que ecoa entre os cidadãos é: será que Putin realmente se preocupa com eles ou apenas com seu próprio poder? As imagens de refinarias russas sendo atacadas quase diariamente desenham um quadro sombrio. Com as defesas aéreas de Moscovo prioritariamente alocadas para proteger o próprio Putin, fica evidente que o abandono das outras cidades é uma estratégia arriscada, uma situação insustentável à vista, que rapidamente se torna evidente no crescente temor do líder russo. Recentemente, drones ucranianos foram lançados em direção a Moscovo, e é aí que a fragilidade da segurança do Kremlin se revela. As forças de segurança russas se mobilizam em um frenesi, e a ansiedade se instala quando as sirenes alertam sobre os drones se aproximando. As imagens mostram soldados correndo, um verdadeiro caos no centro do poder, enquanto aviões de combate, em um ato de retirada, abandonam suas bases para evitar uma nova desgraça militar. Esses eventos nos levam a uma reflexão profunda: será que a invasão da Ucrânia garantiu a segurança dos russos? Ou, ao contrário, o criou mais vulneráveis do que nunca? Putin, que começou sua jornada militar com promessas de proteção, agora se vê cercado não apenas por inimigos, mas também por uma população assustada. A retórica de força da Rússia pode soar alta, mas suas ações mostram um país em estado de desespero. Enquanto os ocidentais observam com um misto de tensão e alívio, o exército russo se vê diante do dilema de salvar suas tropas ou preservar a segurança de Moscovo. Este é, sem dúvida, um jogo de xadrez geopolítico em que cada movimento pode definir o futuro não só da Rússia, mas de todo o mundo. Qual será o próximo passo de Putin em um tabuleiro tão delicado? E será que a tentativa de projetar força terminará em mais fraqueza? A história ainda está sendo escrita, e cada dia traz uma nova reviravolta nesse drama internacional. Era uma vez em Moscovo, onde o ar estava pesado de tensão e insegurança. Recentemente, um depósito de combustível localizado à beira da cidade foi alvo de um ataque. Antes do golpe, um alerta foi enviado a todos os cidadãos sobre a presença de drones na área, mas o que se seguiu foi uma verdadeira reviravolta nos acontecimentos. Imagine a devastação que um único drone ucraniano poderia causar, especialmente considerando que os destroços de um ataque anterior já haviam aniquilado quase 40% das refinarias russas. Isso explica o pânico de Putin, mas ele não está sozinho nesse sentimento. A Forçada Aérea Russa fez uma retirada rápida de Moscovo assim que soube da aproximação dos drones. Todos os aeroportos foram fechados temporariamente e os pilotos evacuaram caças como Su-34, Su-35, Mi-29, Tu-160 e Tu-95 Mestre. De repente a base aérea estava vazia. Eles pareciam temer um novo episódio que poderia custar bilhões novamente. A decisão de não usar mísseis para defendê-los contra drones não se baseou na razão, mas sim na economia. Afinal, cada míssil é uma fortuna, enquanto os drones mais baratos poderiam significar um grande prejuízo se as coisas não saíssem como planejadas. Rússia, em meio ao caos, tentava poupar cada centavo, deixando a sua própria capital vulnerável. Esta situação me lembra de uma pergunta que Putin enfrentou em dezembro de 2024. O questionamento era sobre como ele iniciou essa invasão para proteger os russos, mas agora, parece que nem mesmo Moscou está segura por causa de suas ações. Durante a cúpula do BRICS, ele leu uma declaração sobre a necessidade de estabilidade global e segurança. Mas o que isso realmente significa quando se observa as consequências da invasão na Ucrânia?
Onde estão a justiça, a estabilidade e a segurança prometidas? Agora, provoquem-se a pensar. O que acontecerá a seguir? Será que Putin conseguirá recuperar a confiança de seu povo, ou o medo de um novo ataque persistirá levando à desconfiança em seu governo? Isso se desenrolará com uma intensidade sem precedentes, e as revelações certamente chocarão o mundo. O que está por vir em Moscovo? Imaginem um mundo onde o líder mais poderoso revela sua fragilidade, não com força, mas com pavor desinibido. Putin lança um míssil imparável, o Burevestnik, movido a energia nuclear, esperando intimidar os Estados Unidos a retirar sanções, mas o tiro sai pela culatra. Instintivamente, ele desmonta defesas aéreas de toda a Rússia para proteger Moscou, deixando o país desnudo. Drones ucranianos invadem o céu da capital, incendiando depósitos de combustível, forçando a aviação russa a fugir com jatos como Tu-95 em Es e o Tu-160, em uma humilhação operacionais de teia de aranha revisitada, com perdas de dezenas de bilhões. Como Putin, o suposto guardião da soberania russa, justifica invadir a Ucrânia por segurança, enquanto Moscovo queima sob ataques. O medo traiu, provando que suas ações gritam fraqueza, não poder. Na parte anterior, Gorbachev e o mito da expansão da OTAN desmoronaram sob o peso da verdade histórica. Ele revelou que nunca houve uma promessa ocidental de parar a expansão para o leste. O Pacto de Varsóvia existia, e a questão nem surgiu na época. Isso leva a uma pergunta chocante. Putin ainda mentirosa para justificar guerras, enquanto o Ocidente o engana com promessas vazias de derrubar sanções? Sinta o cheiro acre de fumaça dos ataques, o tremor de prédios-bomba estalando no ar noturno, enquanto a mentira russa ressoa como um eco vazio. O ar da mentira paira espesso, como neblina sufocante sobre o Kremlin iluminado por fogos distantes. Uma mitologia perigosa se espalha. O Oeste traiu a Rússia prometendo não expandir a Aliança Atlântica do Norte. Mas ouvidos atentos captam a voz de Mikhail Gorbachev admitindo, não houve acordo fixo. Imagine a ironia, repórteres pressionando o último líder soviético. Por que não selaram o compromisso contra a expansão oriental? Porque nunca surgiu a ideia. Eles possuíam a Organização do Tratado do Atlântico Norte e o Pacto de Varsóvia, mas como garantir limites imutáveis? A dúvida paira. É mito fingir que o Oeste enganou-nos? Sim, uma fantasia difundida pela imprensa amada pelos russos. Esses mestres da desinformação creem que mentiras repetidas auto-tornam-se verdade. Sinta o zumbido elétrico da mídia social, o calor das telas acesas virando mentes, enquanto canais como o nosso lutam contra essa maré venenosa. Será que essa tática russa de semear dúvidas é uma reviravolta sinistra, onde mentiras velhas mascaram falhas atuais? O toque frio do teclado sob dedos frenéticos, o aroma amargo do café madrugada dentro, enquanto conspiradores fabricam narrativas. Na expansão oriental da Aliança Atlântica do Norte, Gorbachev confessou a ausência de tratados, expondo a manipulação. Agora, o governo russo, lixo crescendo com narrativas, mente abertamente sobre segurança global. Em entrevistas recentes da cúpula do BRICS, Putin proclamou justiça e estabilidade, mas suas ações ofendem tais ideais. Ele invadiu a Ucrânia em nome da soberania perdida, afirmando que sem independência, a Rússia se reduz a fornecedora de matérias-primas. Imagine o pânico palpável, o coração acelerado ao ouvir esse ditado. A Rússia não pode sobreviver sem controle total. Sua defesa depende de soberania econômica e militar, crescendo autocontenção e resiliência financeira. Pergunte-se, partituras como o BRICS respeitam tradições russas? Eles valorizam nossa cultura, mas Putin ignora ameaças externas. A parte sobre economia lembram segurança. Nossos parceiros ocidentais ignoraram críticas incessantes contra a expansão da OTAN? Por que mentir sobre promessas quebradas de não expandir, chegando aos limites russos em território ucraniano? Bases militares erguendo-se já, não meramente planejadas, violam compromissos. Isso parece justo? Golpes financiados por potências ocidentais em nações vizinhas, como suportado à Ucrânia em 2014, desrespeitam leis internacionais e a Carta da ONU. É equitativo empurrar a situação para um conflito quente, infringindo obrigações da OSCE onde segurança de um não advém da vulnerabilidade de outro? Apesar das promessas em documentos assinados, o Oeste despreza acordos antidivulgação de armas convencionais em Europa. Eles cativar-se-ão episódios similares? Não santificaram seus princípios assim? O expansionismo da OTAN viola nossa segurança integral. Ignorando conceitos estabelecidos, eles prosseguiram indiferentemente. Isso é imparcialidade?
Absolutamente não. Desejamos alterar esse desequilíbrio e agiremos em prol disso. Você já percebeu como a paranoia de Putin? A situação em Moscou está mais tensa do que nunca. Enquanto Putin se preocupa exclusivamente em proteger seus próprios bunkers, a realidade das outras cidades da Rússia parece não contar. A maior cidade do país abriga 13 milhões de pessoas, mas além de Moscou existem 132 milhões de russos que parecem estar à mercê das decisões do líder. O que está acontecendo, afinal? As imagens que circulam revelam a verdade. Putin concentrou suas defesas aéreas em torno da capital, deixando o restante do país vulnerável. Várias refinarias russas têm sido alvos frequentes de ataques, atingidas quase diariamente. Na noite passada, uma nova onda de drones da Ucrânia cruzou os céus, levando Putin a questionar sua segurança. E a resposta? Ele não está seguro. Cenas alarmantes mostram recrutas russos ou policiais posicionados bem próximos ao muro do Kremlin, com uma metralhadora montada em um caminhão, prontos para interceptar quaisquer drones que se aproximem. É difícil não se perguntar, será que Putin não confia em suas próprias defesas? Ou será que sua paranoia toma conta, exigindo camadas extras de segurança? A realidade é inegável. As defesas aéreas russas falharam numa ocasião crítica, quando um míssil atingiu um edifício em vez de interceptar um drone. Enquanto isso, os drones ucranianos parecem ter atingido exatamente o que almejavam. O depósito de combustível de Tsar Pukov está em chamas após um ataque bem em frente a Moscou. Antes da investida, os cidadãos receberam um alerta sobre os drones, mas os relatos oficiais não correspondem aos fatos. O prefeito da região afirma que as defesas derrubaram todos os drones. Mas é difícil acreditar que a destruição foi causada apenas por detritos. A fragilidade da situação é evidente. À medida que visões do ataque se espalham, surge uma enorme questão. Se até detritos de drones podem provocar danos tão significativos, quanto mais devastador seria o impacto real de um ataque bem-sucedido? E com a pressão crescendo, o que Putin realmente planeja fazer a seguir?